Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 2 de junho, hoje, primeira sexta-feira do mês, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e a Igreja hoje celebra dois grandes santos, Marcelino e Pedro, mártires dos primeiros tempos do cristianismo. E nós vamos meditar no evangelista Marcos, no capítulo 11, os versículos de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que Jesus disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinha medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Caros irmãos e irmãs, muitos homens e mulheres benditos nos precederam e nos deixaram como herança a nossa fé. Escutaram o chamado divino e se dispuseram a serviço do reino. Assim como a figueira cheia de folhas, assim, sem nenhum fruto, Cristo opõe-se àqueles que fazem do Templo de Jerusalém um lugar de comércio, ao invés de ser o lugar de celebração da fé e de oração. O Senhor espera e deseja que sejamos a figueira que produz frutos,
e o seu templo vivo. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Entre os fatos e as palavras desta passagem complexa, vamos ficar apenas com uma ideia. Seremos sempre atendidos quando pedimos o necessário para a nossa salvação e felicidade eterna. Nossa oração, porém, só é sincera se acompanhada pela caridade e procuramos o bem de nossos irmãos e irmãs e perdoamos as faltas uns dos outros e contra nós mesmos. Senhor, promete atender-nos e perdoar-nos as nossas faltas. Certamente que o relacionamento de amor verdadeiro só pode gerar amor. O texto do Evangelho de hoje começa com um relato enigmático da maldição da figueira. Por isso, prefigura a purificação do Templo de Jerusalém. Jesus reage em desacordo a um templo que foi convertido em covil de ladrões. Podemos nos surpreender com a reação violenta de Jesus, virar mesas, derrubar cadeiras, impedir que as pessoas entrem no templo. A força desse gesto profético de Jesus nos alerta para o pior perigo que a religião apresenta, ou seja, transformar o relacionamento com Deus numa mercadoria que pode ser vendida e até com lucro. Esta ação profética de Jesus continua sendo muito atual nos nossos dias. Infelizmente, há muitos que continuam tirando proveito da religião e principalmente na fé de pessoas muito simples. Diante de uma religião que busca manipular Deus com dinheiro, Jesus convida seus discípulos a ter uma relação autêntica com Deus, seu Pai, baseada na confiança absoluta. Pois bem, irmãos e irmãs, todas as sextas-feiras, principalmente a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, somos convidados a nos unirmos principalmente ao apostolado da oração em todas as nossas igrejas e paróquias e intensificar nossas orações e, se possível, praticar um ato de penitência, de mortificação, participar da Eucaristia, principalmente não perder a oportunidade da comunhão e assim vamos fortificando a nossa fé, principalmente contando com este amor misericordioso de Jesus, cuja festa vamos celebrar no próximo dia 16. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.